Bom dia para todo mundo. Hoje acho que o frio espantou algumas pessoas, né? Mas não espantou você, não é? Que bom, que bom. Graças a Deus pela sua fidelidade, graças a Deus pelo seu amor a Ele, não é? Nós estamos aqui hoje de manhã com o propósito de adorar o nosso Deus, de mostrar a nossa gratidão pelo que Ele fez por nós, não é? Morrendo naquela cruz. Dá para imaginar o sofrimento de Jesus, o tempo que Ele ficou exposto para o mundo inteiro na cruz, não é? Não sabemos se era frio, se estava calor, mas Ele ficou, não é? Até o fim, por minha e por sua causa, não é? E muitas vezes nós não queremos sair da nossa cama domingo de manhã, não é mesmo? Que gratidão que é essa, né? Mas vocês que estão aqui não precisam ouvir isso, né? Quem tinha que ouvir não está aqui, né? Então, que Deus abençoe todos nós, na nossa fidelidade a Ele. Você que está nos visitando hoje de manhã, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós queremos que você fique um pouco mais depois do culto. Vamos ter uns 15 minutos de intervalo, depois temos um período de 45 minutos de aulas para todas as idades. Queremos encorajar você que está nos visitando a ficar, para que a gente possa conhecer você um pouco mais, você possa conhecer um pouco mais a igreja. Temos o maior prazer em conversar com você sobre o assunto que você precisar, tá? Com toda a certeza. Você, nosso irmão e irmã em Cristo, como é bom nós estarmos juntos, pelo menos uma vez por semana, né? Eu espero que a gente possa estar junto com os irmãos mais do que só no domingo. Temos várias aulas e grupos casas durante a semana, onde você pode aproveitar desse período de comunhão tão importante e aprendizado. Mas no domingo é aquele dia em que a igreja toda está junto para adorar o Senhor, participar da ceia, como fizemos, da oferta, das orações, dos cânticos, da leitura da palavra e agora numa mensagem da palavra de Deus. Estamos falando aí nesses domingos sobre a carta aos Efésios, não é? Semana passada nós falamos um pouco sobre esta grande carta e falamos sobre a paz de Deus, não é? A paz de Deus em nossas vidas. E dois grandes lugares aonde nós precisamos ter paz, não é? Paz no nosso lar e paz na igreja. Depende de você e de mim, não é? Se estamos sendo pacificadores, se estamos promovendo a paz. Hoje eu gostaria de pegar um outro tema no livro de Efésios, aonde eu vou chamar esse tema de hoje uma pergunta para cada um de nós responder. Você é santo? Você é santa? Essa é a pergunta para nós hoje, não é? Nós vamos estudar um pouco isso no livro de Efésios. Algumas boas ideias para você e para mim hoje. Os primeiros 3 capítulos da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós somos santos pela graça de Deus. É uma parte mais teórica do livro. Nós somos santos pela graça de Deus. Os últimos 3 capítulos, agora uma parte prática, não é? Se nós somos santos pela graça, como é que um santo vive? E o capítulo 4, que foi lido agora, começa com esse ensinamento
prático para você e para mim, né? Já que nós somos santos pela graça, como é que uma pessoa santa vive? E Paulo começa o capítulo 4, não é, no versículo 1, usando a expressão rogo-vos. Ele está dizendo, olha, por favor, irmãos, não é? Eu estou implorando para vocês, eu estou rogando a vocês que vivam de uma maneira santa. Paulo está implorando aqui para a igreja em Éfeso, não é? Para quem ele está mandando essa carta, para que eles andassem de uma maneira digna do sacrifício de Jesus, da graça de Deus. E esse texto que foi lido começa nos ensinando do nosso procedimento diário, né? Nossa conduta diária. Depois você tem o restante do capítulo 4, onde ele vai falar bastante sobre a nossa fala. Vai falar no capítulo 5 sobre nossos relacionamentos, não é? Marido, esposa, filhos, pais, servos, patrões. A nossa conduta, o nosso procedimento diário. No versículo 1 ainda do capítulo 4, a palavra usada ali, vocação, não é? Rogo que vocês vivam de uma maneira digna da vocação que receberam. A palavra vocação é o nosso trabalho, não é? É o nosso serviço. Olha, eu rogo para vocês que vocês vivam de uma maneira digna da vocação que receberam. Então, se você recebeu uma vocação para trabalhar numa empresa, então você trabalhe de uma maneira digna. Se você recebeu uma vocação de ser uma dona de casa, então você trabalhe, exerça o seu serviço de uma maneira digna, e assim por diante, né? Cada um de nós se encontra na posição que você está, no serviço, no trabalho que você está. O versículo 4, por exemplo, não é? Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A palavrinha chamados aí significa o dia em que nós aceitamos a graça de Deus, fomos batizados nas águas, né? Cada um de nós foi chamado, cada um de nós tem a sua vocação, e cada um de nós precisa viver a sua vida de uma maneira digna do sacrifício de Jesus. Então Paulo, nos primeiros 3 capítulos, vai mostrar que nós somos santos por causa de Deus, por causa da graça de Deus, do sacrifício de Jesus. A partir do capítulo 4, ele vai dizer, então, se é assim, então olha, tem que viver como uma pessoa santa, né? Tem que viver, dia a dia, seu procedimento diário, a sua conduta, a sua vocação. E Paulo começa então falando isso. Nós sabemos que a palavra santo significa separado, não é? Uma pessoa separada para Deus, separada para servir a Deus, separada do mundo aonde estava, e agora o seu trabalho, o seu serviço, a sua maneira, né, a sua santidade é em servir a Deus. E você vai lendo o Novo Testamento e nós vamos aprendendo que a palavra santo é sempre usada para pessoas vivas, não é?
sempre usada para pessoas vivas, no sentido presente, no sentido em que aquelas pessoas estão vivendo naquela época. Nunca para pessoas mortas, mas para pessoas vivas. Volta comigo no capítulo 1 de Efésios. Vocês já sabem isso, mas para mostrar da Bíblia o que nós estamos falando. Efésios capítulo 1, olha o versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que vivem ou que estão em Éfeso. São pessoas vivas, não são pessoas que morreram na fé, são exaltados, não. A palavra santo significa separado para servir a Deus. E são pessoas vivas, os santos que estão em Éfeso. Um outro exemplo, volta algumas cartas comigo, vai para a carta de Paulo aos Romanos. Olha Romanos capítulo 1, versículo 7. Uma outra igreja, separada do mundo, para viver em serviço a Deus. E no versículo 7, do primeiro capítulo de Romanos, Paulo fala o seguinte: a todos os que estão em Roma, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Pessoas vivas, de novo, não é? Pessoas que são separadas do mundo, quando foram chamadas, aceitaram, se batizaram. Essas pessoas são os santos para quem Paulo está escrevendo. Vai uma carta para frente aí, primeira carta aos Coríntios, mais um exemplo, tem vários, mas vamos ver mais um exemplo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Mais uma vez, não é? A palavra santo usada para qualificar pessoas vivas, pessoas que estavam separadas do mundo e servindo a Deus. É isso que a palavra santo significa. O mundo hoje inverteu, não é? Mudou o sentido dessa palavra, mas para Deus, a palavra santo é uma pessoa viva que está separada do mundo para servir a Deus. Então a pergunta para você e para mim hoje, Você é um santo? Você é uma santa? Em Porto Alegre, quando nós moramos lá, na minha infância, há uns 10, 11 anos atrás, na minha infância, existia uma irmã nossa, chamada Santa, Dona Santa. Então, se eu fosse fazer essa pergunta hoje, você é uma santa, ela podia levantar a mão, É o nome dela. Não é isso que nós estamos falando, Você está entendendo bem o que nós estamos falando hoje de manhã. Você é um santo? Você é uma santa? É a pergunta que nós vamos responder hoje de manhã. Lembra bem, não é? Pessoas vivas que um dia foram chamadas, aceitaram o chamado, se renderam a Jesus, foram batizadas,
são separadas do mundo para servir a Deus. Agora, na carta aos Efésios, nós vamos ver o que um santo faz. O que uma santa faz, não é? Como é a vida de uma pessoa santa? E aí depois eu quero que você responda, para você mesmo, se você é um santo ou uma santa no sentido bíblico. Tá? Abre comigo lá então, no capítulo 2. Volta lá para a carta aos Efésios. Capítulo 1 a gente já viu, né? Que o santo é uma pessoa viva. Nós não vamos ler de novo. Já vimos isso. Tá? Agora, olha o capítulo 2. Versículo 10. Vamos ler várias passagens em Efésios, na carta aos Efésios. Capítulo 2, versículo 10. Capítulo 1, o santo é uma pessoa viva. Acho eu que todo mundo que está aqui nesse salão se enquadra nisso, né? Tem ninguém morto aqui dentro, tem? Capítulo 1, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Como é a vida de um santo, além dele ser uma pessoa viva, uma pessoa santa pratica boas obras. Uma pessoa santa pratica boas obras. E você vai respondendo para você mesmo. Você é um santo, você é uma santa. Capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Uma pessoa santa é uma pessoa humilde diante de Deus. Uma pessoa humilde diante de Deus. Como é a sua vida diante de Deus? Você é humilde? Não precisa se ajoelhar fisicamente, não é? Mas pensa na sua vida. Você age com humildade diante de Deus? A vida de uma pessoa santa tem humildade diante do Pai. Capítulo 3, versículo 16. 3,16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu poder por meio do seu Espírito. Uma pessoa santa, a vida de uma pessoa santa é uma vida de quem tem o Espírito Santo habitando dentro dessa pessoa. Uma pessoa santa, segundo a Bíblia, tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dessa pessoa. Começamos falando que uma pessoa santa é uma pessoa viva. Depois nós vimos que uma pessoa santa, a vida de uma pessoa santa, pratica boas obras.
Depois nós estamos vendo que a qualidade de uma pessoa santa é a de alguém que é humilde diante de Deus. Número 4. Uma pessoa santa é uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Número 5. Olha o versículo 17 do capítulo 3. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, e ele vai continuar. Versículo 17. A vida de um santo de Deus, de uma santa de Deus, tem Cristo no seu coração. Tem Cristo no seu coração. Você é um santo? Você é uma santa, no sentido da palavra de Deus? Tem mais. Número 6. Olha o capítulo 4 que nós lemos, versículo 16, o último versículo que o Lucas leu para nós. Dele, falando sobre Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A vida de um santo é a vida de um cooperador na obra do Senhor, de um colaborador na obra do Senhor, cada um realizando a sua função. Juntas, medulas, ligamentos, ossos, cada um tem a sua função no corpo. A vida de um santo é uma vida de um colaborador na obra. Capítulo 5, versículo 1. Número 7. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Um santo, uma santa, é alguém que imita a Deus. Imita a Deus. Você é um santo? Você é uma santa? Número 8, capítulo 5, versículo 21. 5:21. Sujeitem-se ou sejam submissos uns aos outros, por temor a Cristo. Uma vida santa, uma vida de um santo de Deus, é uma vida submissa aos outros membros da família de Deus. Não são os outros que se submetem a você, mas é você se submetendo aos outros. Assim é a vida de um santo, segundo a palavra de Deus. A vida de uma pessoa que é submissa aos outros membros da família de Deus. Número 9, capítulo 6. Versículos de 10 a 12. 6, 10 a 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A vida de um santo é alguém que sabe que ele ou ela é um soldado numa guerra espiritual. Você sabe disso? Ou você está esquecendo que nós estamos em guerra, não uns contra os outros, mas contra os poderes do mal. A vida de um santo é uma vida que sabe que é um soldado que está em guerra, numa guerra espiritual. E número 10, capítulo 6, versículo 18, para terminarmos. 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Um santo é uma pessoa que ora constantemente. Não só quando as coisas estão ruins, né? Devemos orar quando as coisas estão ruins, sem dúvida. Mas uma pessoa santa, uma pessoa separada para o serviço de Deus, é uma pessoa que ora constantemente, em todas as situações, em todas as ocasiões. 10 características, qualidades de uma vida santa. E você pode ler o livro de Efésios, e eu tenho certeza que você vai achar muitas outras. É só ler. Talvez em cada versículo você vai conseguir achar uma, não é? Eu queria trazer essas 10 aqui para nós hoje. Vou relembrar. Um santo é uma pessoa viva. Um santo pratica boas obras. Um santo é humilde diante de Deus. Um santo tem o Espírito de Deus habitando dentro dessa pessoa. Uma pessoa santa tem Cristo vivendo no seu coração. Uma pessoa santa coopera, colabora com a obra do Senhor. Cada um tem o seu lugar. Uma pessoa santa é um imitador, uma imitadora de Deus. Uma pessoa santa é submissa aos outros membros da família de Deus. Uma pessoa santa sabe que ela é um soldado numa guerra espiritual. E uma pessoa santa ora constantemente. Então a pergunta para você e para mim: você é um santo? Você é uma santa? Deus um dia nos chamou, como nós vimos aqui. Deus um dia nos tirou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Um dia nós aceitamos, não é? Fomos separados do mundo para servir a Deus. E agora tem a prática, né? A teoria já foi. Agora nós estamos no capítulo 4, 5 e 6 de Efésios. A prática do dia a dia da vida de um santo. Pensa na sua vida e responda essa pergunta, né, com sinceridade. Você está vivendo
a vida que Deus quer que você viva, quando Ele te separou do mundo? Você está vivendo a vida santa em Deus? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que você possa olhar para a sua vida e praticar a santidade. Não somente na teoria ter sido separado do mundo, mas esteja praticando o viver como uma santa, o viver como um santo. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, a olharmos para as nossas vidas, mudarmos o que tem que ser mudado e realmente mostrar para Deus que a graça dele que nos tornou santos, nós agora vamos praticar na nossa vida, não é? É isso que nós temos que fazer. Que Deus nos abençoe a sermos verdadeiramente santas e santos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos, Pai, as nossas falhas, reconhecemos, Pai, o Teu grande amor, a Tua graça, que nos fez santos, e que nós, Pai, possamos no nosso dia a dia, na nossa conduta, mostrar que aquele sacrifício de Jesus não foi em vão, que o amor do Senhor por nós não foi em vão, e que nós possamos praticar essa vida santa que o Senhor de graça nos deu. Abençoe, Pai, a Tua igreja, que possamos cada vez mais mostrar que somos gratos ao Senhor pelo sacrifício de Jesus. Em nome de Jesus, nosso único Senhor, nosso Salvador, nós oramos ao Senhor. Amém.